nossa live do youtube.com/SagresTV. A partir de agora, nós vamos falar aqui no Tom Maior sobre o uso de agrotóxicos. Olha só, dados do Sistema de Informação da Vigilância de Qualidade da Água para o Consumo Humano, órgão ligado ao Ministério da Saúde, publicou um levantamento que mostra a situação das águas nas cidades brasileiras. Essa pesquisa indicou que mais da metade dos municípios brasileiros tem rios contaminados por agrotóxico. Os números mostram que 27 tipos de pesticidas foram encontrados nas torneiras de mais de 2.300 cidades do Brasil. Para falar sobre esse assunto, sobre os riscos dos agrotóxicos para a nossa saúde, eu vou conversar a partir de agora com a professora da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, a Gisela Aragão, ela que também é especialista em toxicologia ambiental. Professora Gisela, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Muito obrigada pelo contato, a disponibilidade também de nos atender. Muito obrigada, o prazer é meu. Para começar o nosso bate-papo, professora, queria que, antes de mais nada, que a senhora explicasse para a gente, né, o que são os agrotóxicos e por que, quando se fala de agrotóxico, também há tanta polêmica. Muito bem. Agrotóxicos são substâncias inventadas e produzidas e vendidas para matar organismos indesejados durante a produção de alimento e de outras culturas, como cana-de-açúcar, etc. Eles, normalmente, servem para matar insetos, outras plantas que invadem a plantação, ou então fungos, que também causam muita perda na produção agrícola. Então, é isso que são os agrotóxicos. E eles são, claro, muito polêmicos, porque os agrotóxicos, eles podem causar dano também aos usuários do produto, como também os seus resíduos precisam ser muito bem controlados no alimento e na água, para que ele não ofereça nenhum risco à saúde. Professora, e a gente tem esses números, né, trazidos ali pelo Sistema de Informação e Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, mais da metade, né, quase metade das cidades brasileiras tem ali presença de agrotóxico, né, 2.300 cidades do país. Como que os agrotóxicos eles chegam à água, de que maneira eles são utilizados? Muito bem, quando eles são, então, colocados na plantação, principalmente nas plantações, eles acabam escoando para o nosso sistema de rios e lagoas e represas, ou então eles se infiltram no solo, atingindo a água subterrânea. Isso, então, causa a contaminação com resíduos de agrotóxicos. Algumas vezes, os agrotóxicos são também utilizados diretamente na água para matar algumas plantas aquáticas ou organismos indesejados. Então, dessa forma, eles acabam chegando na nossa água. E, professora, daí, consumidor, né, a população toma essa água, come esse alimento talvez com mais presença ali de agrotóxico, o que isso vai trazer de prejuízo para a nossa saúde? Muito bem. O fato de estar presente o agrotóxico na água ou no alimento não necessariamente diz que a gente vai ter um risco à saúde. A gente se assusta porque a gente gostaria que a água fosse completamente pura, né? Mas isso já no mundo de hoje já é praticamente impossível. Então, o que a gente tem que fazer? Controlar o uso desses agrotóxicos de forma que, se a gente encontrar esses agrotóxicos na água, eles estejam em concentrações que não causem risco à saúde. E os toxicologistas são especialistas em fazer essas contas, ou seja, qual é o máximo da quantidade de agrotóxico que poderia estar presente numa água ou num alimento sem causar riscos à saúde. Então, esse é o grande desafio e a gente precisa ficar muito atento a esses valores e muito atento aos novos estudos que estão sempre surgindo para a gente estar sempre revisando esses valores. Agora, tanto o alimento como a água seriam as fontes principais do ser humano, né, durante a dieta e no nosso dia a dia bebendo água, que a gente poderia estar exposto ao agrotóxico. Então, a somatória da quantidade de agrotóxico que tem de resíduo no alimento mais na água não pode ultrapassar esse valor seguro que a gente calcula, inclusive com margem de segurança, e é esse valor que vai aparecer nas nossas regulamentações, especialmente regulamentação de água de beber. E se ultrapassar, professora, o que pode acontecer?
Então, se ultrapassar, o que, que a gente tem que fazer? Por isso mesmo é muito importante a vigilância estar sempre, sempre analisando essa água, e isso ocorre no Brasil. Existe um programa coordenado chamado CISÁGUA, um sistema CISÁGUA, um programa Vigiágua, onde essa água é avaliada. Infelizmente, para agrotóxicos, ela é avaliada só 2 vezes por ano, e muitos dos dados desse sistema estão incompletos. Mas, de qualquer maneira, a vigilância, por isso chama vigilância da qualidade da água, ela vai detectar se algum dia uma água, ou por alguns dias, esse valor estiver acima, isso precisa ser a estação de tratamento precisa ser visitada, os problemas que estão acontecendo naquela estação precisam ser resolvidos para que essa quantidade de agrotóxicos, concentração diminua. Então, isso é muito importante. A maneira como nós, toxicologistas, setamos esses valores máximos permitidos, não é um dia que a gente bebeu uma água com um pouquinho acima que a gente vai ficar doente. Não é assim que funciona, mas sim ao longo da vida toda. Então, nós precisamos estar muito vigilantes e, sempre que possível, utilizar a mínima quantidade de agrotóxico possível para que a gente tenha o mínimo de exposição e, dessa forma, garantindo a saúde da população. Está aparecendo na tela, acredito eu, a evolução das toneladas de agrotóxicos comercializadas no Brasil. E isso que eu queria chamar a atenção de todos. Veja o que está acontecendo. De acordo com o que eu acabei de dizer, o ideal seria que a gente estivesse vendo o quê? Um decréscimo da quantidade de agrotóxicos, não é? Ao longo dos anos. Isso aqui é plano. E a gente só vê um aumento. Dá uma olhada, gente, 700 mil toneladas quase no ano de 2020. Nós ainda não temos os dados de 21 e 22, mas a tendência é que esses dados aumentem. Isso dos agrotóxicos que são permitidos no Brasil. E imagina também que soma-se a isso os agrotóxicos que vêm de contrabando, muitas vezes agrotóxicos perigosíssimos, já proibidos, e que vêm de contrabando e ainda são utilizados na nossa agricultura. Então, é muito preocupante. Nós precisamos, sim, cada vez mais, encontrar maneiras, tecnologias, maneiras melhores de se fazer agricultura baseada em agrofloresta, em outros manejos que não simplesmente essa monocultura e essa quantidade gigantesca de toneladas aí de agrotóxicos sendo usadas por ano no Brasil. O Brasil é um dos maiores utilizadores de agrotóxicos, né, do mundo. Então, nos preocupa muito. E também preocupa muito que existe aí uma tendência, existe um projeto de lei que a gente costuma chamar de PL do veneno, se vocês puderem até colocar na tela. Esse projeto de lei, faz tempo que, desde que a lei de agrotóxicos brasileira foi instituída, e ela é muito bem feita e muito cuidada, né? Muito cuidada, nós, para autorizar um agrotóxico, a gente tem que ouvir o Ministério da Agricultura, claro, mas também ouvir a Anvisa, que é o órgão responsável pela saúde, e o IBAMA, que é o órgão responsável pela questão da saúde ambiental. E esse projeto de lei, ele está querendo tirar dessa aprovação a opinião aí da Anvisa e do IBAMA, para que aprove mais rápido, enfim, não importa. E isso é muito ruim, então nós temos que ficar muito atentos. O que a gente precisa fazer atualmente neste país? Procurar maneiras de reduzir ao máximo a utilização de agrotóxicos, para que a gente tenha o mínimo sempre, mesmo que tenha um pouquinho resíduos de agrotóxico na água, que ainda esteja bem longe das concentrações que poderiam causar risco à saúde. Professora, vendo aquele gráfico, né, da evolução da comercialização de agrotóxico aqui no Brasil, a gente vê o quanto foi aumentando, né, no decorrer aí das últimas décadas. Exatamente. Existe, professora, então, alternativas ao uso de agrotóxicos?
Existem muitas alternativas, inclusive o uso de controle biológico, que é uma atividade inclusive de pesquisa que o Brasil é um dos pioneiros, que a gente pode utilizar produtos produzidos naturalmente por organismos para poder fazer um manejo dessas pragas, né? A cigarrinha da cana já é controlada por isso. Existem o manejo integrado da agricultura, monoculturas são muito ruins então, para essa questão. Então, a gente precisa, e é possível, com o desenvolvimento de tecnologia e de pesquisa, o Brasil tem um monte de jovens maravilhosos prontos para produzir essa tecnologia. E a gente precisa dar emprego para esse pessoal e os projetos vão vir e a consequência vai acontecer daqui a alguns anos. Então, é sim possível, mas a gente precisa investir, acreditar nas tecnologias novas e parar de copiar esse jeito antigo de fazer agricultura. Essa é a minha opinião. Professora, então, assim, se tem essas alternativas, né, o que falta para o Brasil, né? Por que ainda a gente não está investindo nessas alternativas? Porque são mais complexas, é mais difícil. A gente precisa muitas vezes ser caso a caso. E os agrotóxicos são uma solução mais simples, né? E que deu certo por muito tempo, né? Porém, hoje a gente percebe que o custo ambiental disso. E eu não comentei, porque você me convidou para falar de saúde humana, mas, minha gente, quando a gente fala de saúde ambiental, saúde dos nossos rios, proteção da vida aquática, os agrotóxicos, praticamente todos que a gente mede, estão acima das concentrações que protegem a vida aquática. Então, a gente está destruindo nosso ecossistema, né? Fazendo com que isso vá voltar para a gente, porque cada vez vai ser menor a capacidade desses corpos de água poderem prover alimento para a gente, peixes, etc. Então, é muito relevante que a gente pense não só no ser humano, mas também na questão da vida aquática. Então, nesse quesito, eu digo que o Brasil está muito mal. Precisamos urgente dessa redução. Então, precisamos investir e tem que ter uma vontade, um desejo de que isso aconteça e, mais importante, coordenar com o pessoal da agricultura. Não adianta a gente ficar batendo, brigando. Vamos sentar e conversar. Meio ambiente, saúde, agricultura e encontrar maneiras. Não é não para tudo. Muitas vezes, a gente precisa desses agrotóxicos até para fazer a gestão, por exemplo, da dengue, né? Como é que eu mato o mosquito aí da dengue quando a gente tem esses momentos, né, de muita preocupação de saúde? A gente precisa lançar mão de agrotóxicos. Então, eu não diria que eu sou contra agrotóxicos e pronto, eu quero tudo sem agrotóxicos, porque isso seria a gente acreditar num conto de carochinha. A gente ainda precisa, e muitas vezes esses compostos podem ser muito úteis para a gente, porém, eles têm que ser usados com parcimônia, com sabedoria, com a ciência por trás. É isso que precisa, investimento na ciência. Professora, e o consumidor, né, para quem está em casa, tem alguma maneira de usar ali, né, a água, reduzir os índices ali mesmo em casa dos agrotóxicos ou também dos alimentos? Alguma dica para tentar diminuir esse índice de agrotóxico? Olha, eu penso que é importante que você lave as suas verduras, as suas frutas, isso pode reduzir a quantidade de agrotóxicos, mas ele também vai estar presente nos alimentos processados. Se for possível a utilização de alimentos orgânicos, é bom, né? Se a gente conhecer as fontes da agricultura familiar, onde esses compostos não são utilizados, é muito bom. E com relação à água, procurar utilizar e exigir da sua cidade uma água tratada, mesmo que seja de fonte subterrânea, você garantir e procurar através do Vigiágua, inclusive em um desses slides que eu coloquei para vocês, tem um link onde o consumidor pode sim olhar lá na sua cidade e verificar como anda a contaminação na água da sua cidade e conversar com os seus vereadores, ir e exigir ações da tratadora de água, porque quem trata a água, é responsável por fornecer para o consumidor uma água segura. Então, é assim que a gente deve agir. Tomar muito cuidado com águas de poço, porque às vezes a gente
quer burlar, não é, esse sistema de utilizar uma água encanada e vai para poços que muitas vezes a gente nunca foram analisados, então nós não sabemos os níveis de contaminação. Então, procurar saber a origem da água e, mais do que tudo, ensinar a todos proteger o manancial na cidade onde você vive. A mata ciliar é muito importante, é muito importante que todos conheçam de onde vem a sua água e exijam medidas de proteção desse manancial de água, que é ele que depois do tratamento vai chegar lá na sua torneira. Professora, então vamos colocar o link ali, é agua.mpf.mp.br, né? O pessoal que quiser saber então a situação da qualidade da água na sua cidade, é só entrar aí, né, professora? Exato, é meio complicado, tem um monte, mas é bastante interessante porque os dados estão disponíveis, né? E exigir cada vez mais que o Brasil nos forneça mais dados, de forma mais simples. A própria tratadora de água poderia enviar um boletim completo, né? Não precisa a gente ter que entrar aí nesse site cheio de dados, mas seria muito interessante. E tudo isso é possível, basta a gente ter conversa dentro da nossa cidade e exigir, como população, mais informação para tomada de decisão e garantir a qualidade da água, não só para a gente, para os nossos filhos, né? E para os filhos deles, para o futuro. É isso, professora Gisele, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente. Bom trabalho para a senhora também. Até uma próxima. Muito obrigado, sempre às ordens. Precisando de mim na Unicamp, giselaU@unicamp.br. Posso responder as perguntas que forem necessárias. Tá Obrigada certo. pela oportunidade. Muito obrigada, professora Gisele de Aragão Umbuzeiro. Ela que é professora, então, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp e também especialista em toxicologia.